Saudações, conspiradores, iniciando mais um programa Realidade Fantástica, mais uma discussão fantástica que tenho certeza, olha pessoal, vai mesmerizar todos vocês que acompanham o nosso canal, dedicado ao ocultismo, esoterismo e paraciências, trabalhados de uma forma séria e fundamentada. Aqui no canal Realidade Fantástica, você que já faz parte da nossa família fantástica, você sabe, você tem a garantia da seriedade e da pesquisa balizada, né? Aqui não temos esoterismo fast food, fantasia new age, enfim, trazemos todos esses grandes temas arcanos, né? Com essa tintura de seriedade. E hoje vamos abordar um tema muito interessante das paraciências, que é o mistério, o enigma das máscaras de chumbo, que é um dos casos mais clássicos da ufologia ocorrido aqui no Brasil e que vamos tentar dissecar um pouquinho mais para aqueles que já conhecem e também para aqueles que ainda não conhecem. Comigo aqui, com certeza, meu querido irmão, companheiro, sócio fundador aqui do canal Realidade Fantástica, Marcos Kuznick, né, que sempre nos secunda em todas as nossas discussões, astrólogo oficial do canal, né, que sempre nos abrilhanta aqui com o seu conhecimento. Antes, Marquinhos, de a gente começar, é importante lembrar ao pessoal de casa que nós estamos em todas as plataformas de podcast, você pode nos ouvir agora, como também você pode se tornar membro do canal Realidade Fantástica. Clica aí no Seja Membro e é uma forma que você tem de nos ajudar a continuar nessa missão. E não se esqueça, claro, de se inscrever no canal, deixa o joinha e escreve aí. Você já ouviu falar do caso das máscaras de chumbo? Vamos lá. Marquinhos, tudo bem com você, meu querido? Tudo bem, Jamil? Saudações a todos que nos acompanham aqui no canal Realidade Fantástica. E, pois de quando em quando, né, a gente tem uma linha aí bem diversificada no canal. Como o Jamil falou, procurando seguir pelo menos uma linha, digamos assim, jornalística, quando a gente aborda alguns casos. E conversando com o Jamil, nós lembramos desse caso, desse mistério que já atrai a atenção das pessoas há mais de 55 anos, e que é o famoso caso, ou o mistério dos Máscaras de Chumbo, né? Foi um evento que, do tempo, né, Jamil, que a gente começou o nosso périplo, né, pelas ciências ocultas e lendo aquelas revistas de ufologia, etc., já se comentava sobre esse mistério. E quanto mais você vai pesquisando, lendo a respeito e vendo, mais você fica intrigado de saber o que realmente aconteceu, o que levou à morte esses dois rapazes, né? Um tinha 32, outro tinha 34 anos. Agora diz que não tem mais esse nome, se alguém for de Niterói, aí do estado do Rio de Janeiro, pode até comentar nos comentários, no Morro do Vintém, em Niterói. Esse caso começa no dia 20 de agosto do ano de 1966, tendo como local, como cenário, esse Morro do Vintém, na cidade de Niterói, Jamil. Então, Marquinhos, para aqueles que já conhecem um pouco, mas também, em especial, para aqueles que nunca ouviram falar, vamos tentar reconstituir o caso, né? Se não me engano, ocorreu em 66, né? Envolveu dois técnicos em eletrônica, o Manuel Pereira da Cruz e o Miguel José Viana, que foram encontrados, como você falou, mortos no então Morro do Vintém, lá em Niterói, vestindo máscaras feitas de chumbo, né, de chumbo puro, e não bastando ainda com manuscritos, né, com signos estranhos indecifráveis. O que chamou a atenção da polícia na época era que não houve sinal de violência nos corpos, nenhum sinal de ataque, eles simplesmente estavam mortos, né, e aí começa toda a investigação, Marquinhos. O que aconteceu foi o seguinte, assim, para a gente tentar reconstituir um pouco dos fatos. No dia 20 de agosto do ano de 1966, um rapaz chamado Jorge da Costa Alves, na época ele tinha 18 anos, ele subiu o Morro do Vintém atrás de uma pipa. E quando ele se aproximou, ele viu dois eles já estavam em decomposição, né? Já estavam em decomposição, ele viu esses dois corpos trajados ali. Eles estavam trajados, digamos assim, como era a etiqueta da época, né? Apesar de serem pessoas simples, né? Mas estavam usando um terno, gravata, etc. E estavam deitados sobre uma espécie de uma cama feita com folhas de palmeira. E, como falei, já em estado de decomposição, aí esse Jorge, ele sai imediatamente ali, avisa as autoridades, e daí no outro dia, isso era um sábado,
Esse era o dia de sábado. No outro dia, que era domingo, sobe já o Morro do Vintém, a polícia e alguns repórteres e curiosos sobem o morro. Quando eles chegam lá, eles se deparam com uma cena muito estranha. Então, o Manuel Pereira da Cruz, que tinha 32 anos, e o Miguel José Viana, estavam ali os corpos deles. Do lado estava o óculos de um deles com a aliança colocada no lado, ele tinha tirado o óculos e a aliança. Tinha capas de chuva que eles não estavam usando, embora estivesse chovendo. Depois foi dito que no momento que eles subiram o Morro do Vintém, teria acontecido no dia 17, ou seja, 3, 4 dias antes. E eles estavam deitados. E o que chamou mais atenção, que ficou emblemático, são essas máscaras de chumbo que vocês estão vendo, que os dois confeccionaram. Assim, eram objetos assim bastante rudimentares, né? E que depois se soube foram eles mesmos que fabricaram na oficina eletrônica de onde eles eram, da cidade de Campos dos Goytacazes. Junto com as máscaras de chumbo, com as capas de chuva, com um pacote contendo toalhas e com essa aliança removida, foi encontrado um bilhete. E, na verdade, foram encontrados 2 papéis, Jamil. Um papel, ele tinha umas fórmulas eletrônicas muito simples. Eu fiquei pensando por que teria isso, né? E eu me identifiquei um pouco com o Miguel e com o Manuel pelo seguinte, porque os dois eram técnicos eletrônicos, mas eles não tinham formação, eles eram práticos. E eu fiquei pensando, por que alguém ficaria anotando? E eu percebi que eu mesmo tinha essa mania, de vez em quando eu estava entediado, etc., de ficar fazendo fórmulas básicas de eletrônica. Pode ser que fosse isso, porque não me parece que tivesse cabimento ali na cena. Mas o que chamou a atenção foi o tal dos bilhetes. Então, foi encontrado um bilhete, Jamil, que foi visto que o bilhete ele foi escrito pelo Manuel, uma das vítimas, que dizia o seguinte, né? Vocês até estão vendo aí o bilhete. 16h30, estar no local determinado. 18h30, ingerir cápsula após o efeito, proteger metais e aguardar o sinal. Se levantou várias hipóteses, porque a letra era do Manuel, depois isso ficou comprovado, porém não era o tipo de linguajar, de vocabulário que ele usava. Então dá a impressão que alguém ditou essas instruções para ele. Então, com toda essa situação acontecendo, logo se espalhou pela imprensa, né, do Rio de Janeiro, né, Niterói, ali cruzando já o morro, se vê o Corcovado. E esse Morro do Vintém ali, ele tinha também uma outra peculiaridade, Jamil. Depois eu vi alguns relatos que tinha alguns marcos de concreto de origem misteriosa no topo desse morro. Então ficou essa questão. Não havia sinais de violência, né? Os corpos não havia sinal de violência. E como mencionava no bilhete ingerir cápsulas e aguardar o efeito, se inferiu que eles podiam ter tomado alguma substância venenosa e morrido ali por conta disso. Mas isso era só o começo da confusão, Jamil. Bom, antes de você prosseguir, Marquinhos, eu só quero lembrar que o caso, já naquela época, se não me engano, se me corrija, né? Se eu estiver enganado, ele ganhou repercussão internacional. Sim, porque, veja, esse caso aconteceu em 66 e eu descobri, Jamil, que já no ano de 1967, eu estava fazendo aqui o nosso dever de casa, né? Eu descobri que um editor chamado Charles Blower, que ele editava um periódico nos Estados Unidos chamado Flying Saucer Review, né? Revista de Discos Voadores, né? Num número de março de 1967, ele citava esse caso, e agora que vem o link da citação. Porque muitos estão perguntando, tá, mas o que tem a ver ufologia com toda essa situação? Porque será que é um caso só da crônica policial? Que pode ser, isso é uma outra hipótese bem interessante por alguns detalhes que a gente vai falar. É um caso da crônica policial,
foi uma experiência que não deu certo, foi uma experiência com droga psicoativa que não funcionou, mas aí a gente, refazendo um pouco da situação, a gente voltando agora e falando um pouco do Manuel Pereira da Cruz e do Miguel José Viana. Eles eram da cidade de Campos, no interior do Rio de Janeiro, Campos dos Goytacazes, onde os dois eram amigos de longa data, eram técnicos práticos e tinha uma pequena oficina de concerto, de TV, rádio, enfim. Mas me parece que eles eram dados a experiências. Eles tinham um amigo chamado Elcio, que também depois foi até rolado como um dos suspeitos de estar envolvido na situação, onde eles teriam feito mais ou menos 2 meses antes do acontecido, numa praia no estado do Rio de Janeiro, eles causaram uma explosão muito grande, que tremeu a redondeza. Isso foi alvo, inclusive, de investigação por parte da Marinha. Então, a gente não sabe que dispositivo era, se era explosivo, o que era. E também se falou à época que tanto o Miguel quanto o Manuel, introduzidos por esse Elcio, fariam parte de algum grupo científico espiritualista. Né? Algum grupo científico espiritualista. Então, de qualquer maneira, como que se deu essa situação? O Miguel e o Manuel, no dia 17 de agosto de 1966, na verdade, já no dia anterior, eles falaram para as esposas que eles iam a São Paulo comprar peças e comprar um carro. E eles levaram o valor aqui, eu tenho o valor aqui em cruzeiro, Jamil, eles levaram um valor, alguns milhões de cruzeiros, né? 2.300.000 cruzeiros, que inclusive a esposa do Manuel ajudou ele a embrulhar, que equivaleria hoje a mais ou menos uns $2.000, mais ou menos uns $2.000 em dinheiro de hoje, para a gente ter uma base. Eles disseram que iam comprar um carro. Isso foi o que foi falado para as esposas. Eles foram até a rodoviária de Campos, mas já na rodoviária de Campos, esse Elcio possivelmente estava sabendo, porque eles pegaram, ao invés de ir para São Paulo, pegaram um ônibus para o Rio de Janeiro, para Niterói. Em Niterói, eles chegaram às 14 horas. 50 minutos depois que eles saíram da rodoviária, e esses 50 minutos é um tempo interessante, que depois os investigadores vão falar, eles se dirigiram até uma loja de componente eletrônico chamada Fluscop, que era propriedade do senhor Hernani Teixeira de Carvalho Filho, que disse que não conhecia, que conhecia eles apenas como clientes eventuais. Porém, alguns testemunhos dão conta que uns 4 dias antes, esse mesmo senhor Hernani estaria na cidade de Campos. Veja como o mistério vai se densificando, né? Vai se densificando. Então, veja, eles saem da rodoviária, 50 minutos, não se sabe, e o investigador do caso, o senhor Saulo de Souza, ele refaz depois esse percurso, ele acha um gap de tempo aí que eles poderiam ter passado num outro lugar. De comprar componentes eletrônicos, eles vão até um bar, eles vão até uma loja de artigos e compram as tais capas de chuva. Embora estivesse chovendo, eles não vestem as capas. Eles saem com as capas debaixo do braço. Desse local, eles vão até um bar e compram uma garrafa de água mineral. Segundo se diz, eles estavam nervosos olhando no relógio, mas eles não esquecem de pegar o recibo da garrafinha. Porque naquela época não era garrafa de plástico, né? Tinha que retornar o casco, então possivelmente eles pagaram o casco, pegaram o recibo para depois... a gente não sabe se isso foi só uma coisa automática, se a pessoa insistiu, ou se realmente eles pensavam que já iam voltar. Porque, veja, eles não levaram comida, eles não levaram mais nada, assim, dá a impressão que eles iam até o Morro do Vintém. E de lá eles seguem para o Morro do Vintém. Esse alguém, eu não descobri quem, na verdade, deu testemunho que eles foram levados lá por um jipe, não se sabe quem, e subiram o morro. No dia 17, chovendo. A partir de então, parece, Jamil, que o descobrimento dos cadáveres no dia 20 foi precedido, alguns dias depois, por um outro menino que estava caçando passarinho, que já tinha visto os corpos, só que falou para um guarda, o guarda não deu bola e já estavam lá os corpos. Então,
O interessante é que eles estavam em cima de uma cama feita de folhas de palmeira, que foram cortadas a faca, mas não foi localizada nenhuma faca ali. Ou seja, possivelmente tinha uma terceira pessoa. E um detalhe, não tinha o dinheiro tinha sumido. Eles, de todo aquele montante que eles estavam, só tinha com eles uma pequena quantia, tipo 50, 60 dólares. Então sumiu o dinheiro nesse meio tempo. Aí, pessoal, qual que vai se dar o link disso aí com ufologia? Que é aí que faz essa situação. A coisa é bem insólita, vocês imaginem a situação. Assim, só para concluir, apesar de estarem em decomposição, uma coisa que já chamou a atenção no momento é que não tinha nenhum animal, um local que tinha urubu. E outros agentes, né, sabe que a partir de 24 horas ali já começa todo o processo de necrose, né? Mas não tinha nada ali. Inclusive, Marquinhos, eu guardei uma informação para dar nesse momento. Um dos nossos amigos fantásticos aqui da família Fantástica, vendo as nossas propagandas aí que estão rodando as redes sociais desse programa, chegou a escrever dizendo, não sei se é verdade, não podemos confirmar, mas que até hoje no lugar não cresce vegetação. Não sei se é verdade. Então, isso é a situação que nós vamos chegar daqui a pouco, porque olha que interessante. Obviamente que, dada a natureza do caso, os corpos foram levados para o IML. Naquela época, o pessoal da delegacia de Niterói, eles tinham assim uma fama de terem um alto grau de resolução de casos. Mas a coisa já começou meio estranha ali, porque o chefe de polícia tinha morrido, enfim. Dizem que houve várias mortes ali relacionadas ao caso. Mas a situação é a seguinte, eles foram levados para o IML, parece que o médico legista não estava ali, alguém adiantou o trabalho, já que era suspeita de envenenamento, já foi aberto, tirado uma amostra do cérebro, cortado uma ponta das vísceras, observado o conteúdo do estômago e nada teria sido encontrado. Porém, existe um monte de histórias aí. Uma das histórias é o seguinte, que um perito, Sebastião Faleri, que assinou esse atestado de óbito, depois não concordou com o conteúdo e mandou que tirasse. Foi rasurado o atestado de óbito e colocado o nome de um outro médico, que inclusive já era morto. Olha só. Então isso é muito estranho. A outra coisa estranha que eu vi, que um monte de histórias que entrou um cachorro no IML e pegou as... Enfim, mas não se chegou a nenhuma conclusão. Fato é que um ano depois, praticamente um ano depois, os corpos foram exumados e o laudo foi inconclusivo. Inclusive, o pessoal testou para radiação, por causa das famosas máscaras de chumbo. Agora, qual que é o link da situação com ufologia? Na mesma noite em que os máscaras de chumbo, né, em que o Manuel e o Miguel subiram o morro, uma senhora, aqui, Gracinda Barbosa Coutinho, que estava de carro com seus 3 filhos, teria observado um OVNI para o lado lá do Morro do Vintém. Para o lado do Morro do Vintém, que era muito assim, inclusive é um tipo de descrição de objeto muito comum na ufologia, que é um objeto ovoide, alaranjado, circundado com um círculo que parecia de fogo que projetava alguns raios azuis. Segundo esse Charles Blower, da Flying Saucer Review, nos Estados Unidos, que vários jornais, aqui a gente poderia até dar uma busca, né, nos arquivos e ver, mas que vários jornais do Rio de Janeiro relataram que várias pessoas teriam ligado, sei lá, para a polícia ou para as forças de segurança, relatado observação de OVNI. E daí o link. O que levou algumas pessoas a achar o seguinte, que eles teriam subido o Morro do Vintém para tentar um contato com seres alienígenas e que eles teriam feito as tais máscaras de chumbo para se proteger de alguma eventual radiação, né, ou coisa parecida, o que não tem muito sentido, né? Porque a gente fica pensando, poxa, se eu for colocar uma máscara, eu cobriria o rosto todo ou parte do corpo, né? E não especificamente os olhos.
Como Na verdade, tinha não questão... eram nem máscaras, né, Marquinhos? Eram mais óculos, né? Exatamente, é mais óculos. Então, a partir desse momento, começou uma série de investigações, né? Seriam drogas psicodélicas que eles teriam ingerido por prescrição de alguém? Seria uma experiência que eles foram fazer e deu errado? O fato é que a causa-morte nunca foi determinada. Agora, outra linha de investigação, né, pegando... Só que a coisa fica mais estranha depois. Se parasse por aí, talvez eu concordasse com um jornalista policial de nome Mário Dias, um repórter policial, que diz, não, eles encontraram a morte porque eles foram vítimas de um golpe. Alguém elaborou um estratagema muito bem pensado, os iludiu e, inclusive, ficou com dinheiro, né? Que não era pouco dinheiro, né? Para a época, nem hoje é. Porém, aí que a coisa vai ficar estranha. Tem um cidadão que várias vezes falou a respeito, que é o Saulo de Souza, e ele foi o investigador do caso. No ano de 1980, Jamil, no ano de 1980, 14 anos depois do acontecido, eis que está no Brasil o Jacques Vallée. Jacques Vallée, grande pesquisador. Para quem não sabe que o Jacques Vallée é uma das figuras mais respeitadas. Ele era, digamos assim, no mesmo nível, talvez uma reputação até maior que outro pesquisador, o Joseph Allen Hynek. Sim. O Jacques Vallée, que é vivo ainda, deve estar bem idoso, né? O Jacques Vallée era um cientista da computação, um colaborador da NASA. Ele é francês, né? Mas trabalhou com... E ele começou também, a exemplo do Dr. Joseph Allen Hynek, dar atenção aos relatos dos discos voadores. Então, quando uma pessoa de dentro do establishment científico começa a se interessar, claro, a gente fica curioso, né? Porque são pessoas que têm seus motivos para acreditar. Em 1980, Jacques Vallée sobe o Morro do Vintém em companhia do investigador, o senhor Saulo de Souza, de um ufólogo, a esposa do Jacques Vallée, e chegando lá, para surpresa geral, eles encontram, 14 anos depois, o local onde os corpos tinham sido colocados como se tivesse calcinado. Não havia vegetação. Isso realmente é o ponto mais estranho de tudo, porque aí nós temos o testemunho do Saulo de Souza, que é um investigador de polícia, talvez para querer manter, alguém poderia dizer, não, talvez para querer manter a aura, né, de um caso misterioso, etc., se alimentou isso, porém, tinham várias testemunhas, inclusive o Jacques Vallée. Eu ouvi falar, você falou de agora, Jamil, eu ouvi falar que até 1997, pelo menos, alguém tinha subido o Morro do Vintém e constatado que o fenômeno ainda persistia. Ou seja, que por algum motivo, o local onde os corpos dos máscaras de chumbo foram encontrados não estava. Não crescia, né? Como se fosse salgado, né? Como se fosse calcinado, Jamil. Segundo o nosso correspondente aqui também, parece que ainda hoje o fenômeno permanece. E tem outras situações, né? Uma situação é que isso foi citado pelo Charles Bower, mas eu não consegui a confirmação disso, nessa Flying Saucer Review de março de 67, que alguém teria morrido numa circunstância parecida há 4 anos antes. Olha só. Mas eu não encontrei essa referência. O que aconteceu depois foi uma série de questões legais que causaram estranhamento para quem acompanhou o caso. O caso só deveria prescrever após 20 anos. Né? É normal que isso vá para o Ministério Público, depois volte para a Delegacia de Polícia e que esse processo prescreva depois de 20 anos. Mas nesse meio de tempo, houve uma tentativa, porque o promotor do caso, ele observou que os laudos de necrópsia, além de terem imprecisões, estavam rasurados, e que houve negligência no processo de autópsia. Alguns podem dizer, como foi um outro, que era por indigência de meios técnicos, né? Mas por que estava rasurado? E outro fator é que foi arquivado o caso em maio de 69.
Ou seja, muito antes, assim, causou... Então, o investigador do caso, o senhor Saulo, ele achou o arquivamento do caso estranho e atípico, né? Então, muita coisa, ficou muitas fios soltos nessa história. Então, nós temos duas pessoas com morte indeterminada, num cenário insólito, com uma tentativa aparentemente de encobertamento, e com esse detalhe depois testemunhado por várias pessoas. Então, inclusive do avistamento suposto de um OVNI, né? Do avistamento. E também se falava que antes, né, deles teria circulado por ali um homem louro de sotaque estrangeiro procurando também caminho para subir o Morro do Vintém. Enfim, o fato é que 55 anos depois, Jamil, do caso dos Máscaras de Chumbo, ninguém sabe o motivo que levou esses dois homens, né, esses dois jovens praticamente, um tinha 32, outro tinha 34 anos, a irem no local ermo e passar por uma experiência insólita que acabou não resultando na morte, até hoje não resolvida. Perfeito. Eis um dos casos mais clássicos da ufologia mundial, como você viu pela exposição do nosso querido aqui, sócio fundador Marquinhos, né, pesquisador da ufologia. Ele começou mais ou menos comigo aí na década de 80, né, Marquinhos? Nas primeiras revistas Psi-UFO, Ufologia Internacional, né? E já nos deparamos com esse caso. E desde então, como disse o Marquinhos, há mais de 50 anos, mesmerizando e insolúvel, eivado de mistérios. Marquinhos, não tem como fechar um diagnóstico desse caso ainda hoje, né? Por mais que a gente tente achar uma possível linha explicativa, realmente é muito estranho, né? Eu diria o seguinte, Jamil, não fosse essa questão do Jacques Vallée e do detetive, né, do investigador, o Sr. Saulo, terem encontrado essa peculiaridade, eu estaria praticamente assim 100% inclinado a achar que eles foram vítimas de um golpe. Sim, né, que alguém elaborou alguma coisa, né, para se apropriar do dinheiro, etc. O investigador do caso fala que é muito estranho esse meio tempo, que antes de chegarem à loja de componentes eletrônicos, eles passaram num outro local. Então, tem essa questão do envolvimento de uma terceira pessoa, tem essa questão de quem ditou as tais instruções, né, o que seria, e até hoje nada disso foi resolvido. O irmão, quero ver se até anotei o nome do irmão, de um dos irmãos de um deles. Ele falou que, no início, se aventou a possibilidade até desse Elcio, que era amigo deles lá em campo, parece que ele até estava aprendendo eletrônica e era companheiro de experiências do Manuel e do Miguel. Ele estaria sabendo disso, estaria envolvido, porque foi com eles na rodoviária, sabia, mas ele disse que, num depoimento que ele deu ainda lá em 1990, ele achava que não, né, que é o senhor Erval Viana, né, que é irmão do Miguel José Viana. Ele achava que esse Elcio não tinha nada a ver hoje com a situação e fica aí tudo misterioso. 3 homens fazendo estranhas experiências, as máscaras de chumbo, os personagens estranhos e, finalmente, né, o testemunho de várias pessoas desse fenômeno que persistiu até hoje. Então, até peço, né, se você aí que nos assiste é da cidade de Niterói, sabe dessa história, comente aqui, né, fale como que está hoje essa região do Morro do Vintém, se é habitada, se é desabitada, né, porque a gente também quer ouvir. E são casos fascinantes, né, Jamil? A gente sabe que a ufologia, infelizmente, sempre teve descaminhos, né? Fantasias, mentiras mesmo, engodo, etc. Mas tem esse lado fascinante, né? E que envolve realmente repórteres de jornais, investigadores policiais, pesquisadores sinceros. Claro que nesse meio tempo todo mundo vai dando aso aí uma série de teorias, claro. Mas não deixa de ser um dos casos mais misteriosos, seja da crônica policial ou seja da crônica ufológica ou paranormal no Brasil. Com certeza, Marquinhos. Como a gente sempre fala, né, 95% do material ufológico pode ser descartado
sem problema nenhum, como fantasia, como erro de interpretação, como exagero e até golpe, né? Mas restam 5% que realmente fazem, né, o fulcro da ufologia científica internacional e que não tem solução. E você que nos assiste, o que você acha que aconteceu com o Manuel, com o Miguel? O que aconteceu no Morro do Vintém? Escreve aí que a gente gostaria de saber, né, a sua opinião, vamos ler todas, porque é um mistério que permanece. Quero lembrar, antes de encerrar o programa, que estamos dando o canal Realidade Fantástica, nesse momento, está concluindo mais um curso de formação em astrologia básica, dado aqui pelo nosso astrólogo oficial do canal, professor Marcos Kuznick. Se você tem interesse em fazer esse curso, que já formou mais de 60 pessoas no Brasil e no exterior, inclusive alguns trabalhando profissionalmente já com astrologia, através desse curso, que é ao vivo, mas ao vivo online, né? Direto com o professor, com a turma, interagindo online, um curso apostilado que dá certificado. Se você tem interesse, escreva para o nosso e-mail, que nós guardaremos o seu nome, e assim que abrirmos uma nova turma, que deverá ocorrer em próximo futuro, você já será avisado. Olha, quero lembrar ainda que o Marcos Kuznick, né, é hoje, sem espaço para dúvida, um dos grandes profissionais da astrologia brasileira. Se você tem interesse em fazer um mapa com ele, o seu mapa astrológico, é um atendimento que pode ser feito via online, então não importa onde você esteja, é um atendimento demorado, onde ele entrega o melhor dele como profissional astrológico. Entre em contato aqui na descrição do vídeo também com o professor Marcos, e você poderá fazer o seu mapa astrológico, seja para assuntos profissionais, pessoais, enfim, todo tipo de assunto pode ser abordado por essa análise, né? Em último caso, um grande mergulho no autoconhecimento. Quero lembrar também que temos o portal Realidade Fantástica, onde você estuda conosco, quando e onde você quiser, em modalidade online, assuntos dos mais variados do esoterismo e do ocultismo. Se informe na descrição desse canal como você pode fazer parte dessa nossa família mais restrita, né? Desse nosso portal Realidade Fantástica de estudos. Lembrando sempre que o mistério está entre nós. Até o nosso próximo encontro. Até mais.